Olá, tudo bem? Eu sou o Caleb e eu vou sobreviver a 2019. Oi, meu nome é Juliana e não comemora tão cedo que acabou 2018. Oi, meu nome é Luana e eu sobrevivi a 2018. Surpreendentemente. Não foi fácil. Tudo apontava pro contrário, né? Mas você está ouvindo O Nome do Livro. E hoje, qual é o tema? Vamos lá. Apesar da gente já estar em 2019, a gente achou que merecia olhar para 2018 e tentar entender algumas das coisas que aconteceu. Então a gente vai fazer uma retrospectiva de alguns pontos que a gente considera importante. Mas também tem algumas coisas que na verdade estão acontecendo até agora. Esse é o ponto, O né? ano que não acabou. Então, porque é isso, né? Algumas coisas meio que ainda vão se desenrolar este ano, né? Então... Sim. Acho que é meio que uma continuação do nosso podcast passado, né? Sim. O podcast passado a gente fez as nossas melhores leituras. É tipo uma parte 2, né? A parte 2 com acontecimentos não necessariamente melhores. Não, acontecimentos. nem sempre. Acontecimentos, ponto. A gente não tem uma ordem, né? Então são eventos. Que a gente foi lembrando, isso, enfim. e que a gente considera importante e relevante. Principalmente para o mundo literário, né? Sim. Acho que é importante frisar Sim. isso, que são acontecimentos Porque dos livros. Isso, se você quiser ver o outro, tem sempre a retrospectiva dos Da canais Globo, de TV, Da da Globo. né? Nós separamos alguns fatos aqui, a gente escreveu, né, sim, pra gente lembrar direitinho, redigiu. Então a gente vai ler pra vocês rapidinho e depois a gente faz os nossos comentários a respeito. Então a gente vai começar com a eleição da Academia Brasileira das Letras, que aconteceu em agosto, para a cadeira número 7 da BL, que anteriormente era ocupada pelo cineasta Nelson Pereira dos Santos. E apesar do nome da Conceição Evaristo ter sido bastante citado, e inclusive existiu um abaixo-assinado com mais de 21 mil assinaturas, o Cacá Diegues, que foi eleito com 22 votos, né, da academia mesmo, dos membros da academia. A Conceição Evaristo teve apenas um voto. Na coluna Painel de Letras da Folha de São Paulo, o jornalista Maurício Meirelles escreveu que o movimento público para Evaristo ser eleita pela ABL foi mal visto pela academia, que se sentiu intimidada. Aspas, né, no intimidada, que palavras da própria ABL. Evaristo teria sido a primeira mulher negra a entrar na ABL, e lembrando que demorou 80 anos até que uma mulher fosse eleita para a ABL, que foi a Raquel de Queiroz, em 1977. Meu primeiro comentário é que eu amo a palavra intimidada. Eles se sentiram intimidados. Nossa, A gente feriu, né, os coração. imortais que estavam lá tomando chá e comendo sequilhas e discutindo o futuro literário do país. E as palavras que vão entrar pro dicionário, né? Exato. E quem esse povo pensa que é pra dar palpite sobre quem deve entrar pra Academia de Letras, né? Exato. O povo tá louco se acha que tem algum poder sobre isso. Sim. E a Conceição, né? A Conceição realmente ela se inscreveu, né? E ela colocou sua candidatura, mas eu li em alguns lugares também que ela não fez o jogo que normalmente é feito, que você tem que puxar o saco da galera ali da academia. Não é fazer só... o jogo da politicagem, Não né? é puxar o saco. É puxar o saco. Não, Juliana. Assim, com todas as questões existem procedimentos, cara, que eles são arcaicos e tudo mais, ninguém tá discutindo isso. Né? Afinal, eles demoraram só 80 anos para ter uma mulher, né, lá com eles. Mas é que a questão tem uma série de rituais, que são aqueles chás das quintas-feiras. Você vai, toma um chazinho. Eu sei que parece... Não, fica pior. Fica Não, é só E ridículo. aí tem a fumaça preta, branca. Essa é outra votação, confundi. essa é outra votação. Confundi. Não, porque assim, tem uma série de rituais que eles fogem da opinião pública. Sim. E ela não cumpriu esse. E ela falou mesmo que não ia cumprir, de que ela tava ali mesmo, tipo, pra falar, eu acho que ela se candidatou mesmo pra provar um ponto, né? Sim. Talvez. Eu espero que seja ainda pra intimidar. Você, né, vamos usar a palavra intimidar. Mas assim, é que o que eu tô querendo dizer eu entendo, é um absurdo e tudo mais, mas a academia tem certos procedimentos e rituais. Sejam eles ridículos ou não, eles existem.
Inclusive aquela farda. Você ganhou o quê? Uma espada. É uma espada, né? Uma espada. Não, Por que você daria uma espada pra um escritor? Fica aí a questão, né? Eu fico pensando se depois do chá eles brincam de luta de espadas. Cara, seria maravilhoso. Toma agora, muita camomila, cara, fica doidão de camomila e vai lá lutar de espadas. Se não for isso é um objetivo agora, né? Pior que assim, eu não sei nada sobre a Academia de Letras, de verdade. Eu não sei pra que eles servem. Então, mas eu acho, eles não estão presentes nos eventos que eu vou. Então, mas eu acho que daí, então, talvez vale um podcast sobre isso. Pra que serve a Academia? Não, a resposta a gente já sabe. Pra nada. Ponto, né? Mas o problema é que eu tenho uma visão extremamente estereotipada da Academia de Letras. Eu acho que todo mundo lá, tipo, é homem de 110 anos de idade. Mas você deve estar certa em 99% dos casos. E aí, quando acontece um negócio desses, o meu estereótipo se afirma ainda mais, né? Com certeza. Teria sido muito legal se a Conceição tivesse entrado. Iria ser uma quebra de paradigma gigantesca, né? Sim. De perfil. Sim, total. Mas não aconteceu. Eu ainda acho, eu concordo, mas assim, eu fico me incomoda porque assim, tudo bem, a gente então vamos descobrir pra que serve, ou os rituais e tudo mais, mas de fato existe. E não é difícil mas cacá de eggs. Não, assim, se a gente, é porque assim, aí é uma outra questão, que é, se a gente for ver, não sei se vocês já viram que participa, né? Assim, tem uns que, cara, tem gente que assim, não é duvidando da capacidade na área da pessoa, mas a contribuição, tipo, da Conceição Evaristo é muito maior do que a maioria dessas pessoas. Exatamente. Então, assim, talvez existem critérios, coisas que a gente não consiga entender. Eu acho que talvez dê um programa interessante aí da gente fazer. Vamos pesquisar. Porque realmente é isso. E assim, é difícil, tudo bem, homens brancos centenários de, né, tipo, tomando chá e lutando com espada. Brincando de espadinha, né? Mas a minha questão existem rituais. E aí tem algumas coisas que, não que ela precisasse respeitar, mas é que é difícil, né? Não tem muito como... e também tem uma coisa meio... A gente colocou até das assinaturas. Cara, isso a gente vê hoje pra tudo no mundo e necessariamente nem sempre funciona. Assim, na verdade só mostra como eles estão completamente desconectados com a realidade. Como assim. ela é querida, né? Certamente, assim, e ela exatamente. Não, e assim, sei lá, nesses últimos 2-3 anos, cada vez mais, teve aquela exposição lá no centro, no Itaú Cultural, que é ocupação, né? Ocupação. Então, assim, só mostra como eles estão completamente desconectados. Não precisava disso acontecer pra saber disso, porque, enfim, me parece fora da realidade, né? Quem no Rio de Janeiro toma chá? Então, o que a gente está fazendo hoje é basicamente o que foi feito muito em 2018, né? Que é falar sobre um assunto que a gente não domina, não vejo problema nenhum nisso. Sabe para que serve a BL, mas a gente achou importante trazer então essa notícia. Fica aí a informação. Então. Inconclusiva, mas, né? Ela não foi eleita para a Academia Brasileira de Letras. E deu um puta barulho isso aí. Não, fez bastante barulho. Que, como a gente falou, 2018 teve 10 anos em um. E isso foi lá, né? No comecinho do... Muita coisa ainda ia acontecer, então a gente mal lembra, mas isso aconteceu em 2018. Exato. A próxima aqui já é uma coisa um pouco mais recente. Vamos lá. Então vamos falar agora sobre campanhas difamatórias durante a eleição e voltado especificamente para livros, né? Exatamente. Dentre o show de horrores das eleições de 2018, destacaram-se as campanhas difamatórias levantadas pelas redes sociais contra alguns livros, especialmente livros infantis. Dentre eles, Aparelho Sexual e Companhia, de Philippe Chapuis e Hélène Brulé. Citado por Bolsonaro como integrante do malfadado kit gay, né? E O Menino que Espiava para Dentro, da Ana Maria Machado, acusado de incentivar o suicídio infantil. A onda conservadora também levou algumas obras a serem excluídas de listas de leituras recomendadas por colégios. Por exemplo, a obra Menino Sem Pátria, de Luiz Puntel, foi suspensa de uma escola carioca a pedido dos pais sob a acusação de doutrinação ideológica. O livro fala de uma família exilada durante a ditadura militar. Começamos, né? Agora começamos. A gente começa com o kit gay, né? Começamos a maior
fake news, assim, a maior história que, assim, é impressionante como pegou isso, E né? provavelmente um dos grandes motivos da vitória do Bolsonaro, né? Porque essa coisa do kit gay foi uma coisa foi muito forte, muito né? forte, né? É que é meio bizarro, né? A parte bizarra é que, sei lá, a gente, pelo menos eu nunca levei a sério e sempre meio que Ria disso, né? assim, até com deboche, porque não me parecia tão inverossímil e tão absurdo. Mas as que eu não pessoas considerava, acreditaram na mamadeira de piroca. não, então assim, é isso. A gente percebe talvez um pouco do absurdo que está em torno desses daqui, que é muito essa questão da ideologia dessa galera nova que está no governo aí, de achar que acabar com a ideologia, mas na verdade você está substituindo uma por outra e você não percebe isso. Exatamente. Assim, sabe? Mas também, assim, fundamentado em notícias muito falsas e obviamente falsas, né? Essa do kit gay, tipo, teve na justiça, sabe? Falou, olha, isso não existe, não pode ser citado. Não pode mais ser citado. Sim. Esse do aparelho sexual e companhia, eu acho que foi numa entrevista pro Foi no Jornal Nacional. E que ele citou que ele tinha sido mostrou, né? Mostrou e que tinha sido distribuído para escolas Sim, e tal. Sim. E a própria companhia na época publicou no blog dela falando que jamais tinha sido distribuído para escolas. Programa de governo mesmo, né? Exato. Não, e assim, que o grande para algumas bibliotecas, né? Como de apoio, né? Não, e assim, a grande coisa absurda desse livro é que tem uma parte que eu conheço. Esse livro foi quando eu trabalhava no infantil né, de uma livraria. E ele foi, inclusive, ele estava esgotado há um tempão. Muito tempo, há anos. E aí ele foi reeditado depois da polêmica. Eu achei bacana da Companhia das Letras bancar isso, porque, né, poderia ter sido, enfim. A favor da tem gente que deve ter mesmo, né? boicotado, mas tá vigente muita gente que comprou esse livro meio que por uma posição política. E a brincadeira, né, vamos dizer assim, é que o livro tem uma parte, né? Um livro que é para crianças de 11, 12 anos. E aí você pega ele é todo meio que em quadrinhos. E aí você tem uma parte que ele pergunta, como seria um ato sexual? E aí tem numa página um menininho. E aí onde ficaria o pênis dele tem um buraco que você coloca o dedo. E aí a mesma coisa na menina. Então aí você coloca o dedo. E esta é a grande ofensa, sabe? Gente, sabe... Aqui tem muito... Não, e assim, é um livro extremamente querido lá fora. Exato. É um livro que já foi feito filme, curta-metragem sobre ele, Sim. então... porque é um personagem o menininho, que eu esqueci o nome, ele é usado em vários outros livros também. Sim. O quadrinista faz vários trabalhos. E a grande questão, né? Se você não gosta do livro, não compra, caramba. Não foi um livro distribuído nas redes de ensino, alguma coisa do tipo. Por que você... Cada livro que você não gosta, você vai fazer uma coisa... E a mesma coisa do Menino Sem Pátria, né? O quão absurdo é isso. É um livro que vai falar sobre a ditadura militar. E qual é a ideologia atrás disso? A ditadura militar aconteceu, tá, gente? Mas ainda sobre o aparelho sexual tem uma coisa que que é a falta, na verdade, da educação sexual, né? Que é uma coisa, é uma bandeira que essas pessoas têm, essas pessoas carregam, né? E, velho, tipo, isso é muito perigoso, né? Assim, a gente... É muito grave isso, assim, sabe? Já é comprovado que a educação sexual na escola ajuda a diminuir o número de abuso sexual. Sim. Porque as crianças percebem que o que... dessa faixa de idade, elas passam a denunciar. O abuso acontece com pessoas próximas, né? Ou seja, né? Você precisa... A criança precisa ter o recurso... no sentido de ela saber o que está acontecendo para poder se posicionar, né? E o bem-estar do menor, ele é responsabilidade do Estado, né? Tanto que você tem um conselho tutelar que pode inclusive retirar a guarda do seu filho, porque o bem-estar da criança é responsabilidade do Estado. Então tem que ser dado algum tipo de educação sexual, sim. E só para terminar, acho que esse assunto, tem o livro da Ana Maria Machado também, que é o menino que espiava para dentro. Que, cara, é uma falta de interpretação de texto, sabe? Porque é isso, é a história desse menino que começa a questionar as histórias com os contos de fada, assim, sabe? Então, a pessoa que leu dessa forma é uma pessoa que... É isso que a gente fala, o tal do analfabetismo funcional, sabe? Da pessoa ler e não entender que aquilo pode ser outras coisas, que você pode... Que dentro de uma sala de aula isso vai ser... vai ser discutido, sabe? E acho que a partir do momento que a gente começa essa perseguição em cima de livros com temáticas que são, entre aspas, polêmicas, ou nem tanto isso, é muito perigoso, assim, porque...
se a gente não pode interpretar, se a gente não pode pensar as coisas, ou se o professor na sala de aula hoje não pode ter liberdade, é um caminho terrível, assim, que a gente está seguindo, assim, Não, e você tem essas pessoas que não são incapazes de interpretar um texto, mas você também tem uma grande maioria que nem leu, né? Exato. Você tinha 1 milhão de pessoas dando opiniões sobre livros sem jamais ter pegado na porcaria do livro. Então, assim, é rastro de pólvora, porque uma pessoa fala e, de repente, aquilo já tem 50 mil compartilhamentos. E é a forma como as coisas estão acontecendo hoje, né? A gente citou especificamente com os livros, mas a gente poderia ter falado sobre qualquer outro ponto. Exatamente. Porque as eleições funcionaram dessa forma em 2018, né? Vamos para o próximo assunto, Caleb? Crise nas grandes redes de livrarias. Em outubro, a Livraria Cultura entrou com um pedido de recuperação judicial. A dívida da Cultura seria de 285 milhões de reais no total, sendo 80 milhões para editoras. Em comunicado oficial, a Cultura culpou o cenário econômico brasileiro e o mercado editorial pelo mau desempenho da empresa. Em novembro, foi a vez da Saraiva pedir recuperação judicial. A dívida da Saraiva com seus credores seria de 675 milhões, sendo 282 para editoras. Os números foram divulgados pelo jornal O Globo e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. Muitos pontos de vendas foram fechados e mais de 2.000 funcionários das duas redes foram demitidas. Aqui também inclui as lojas da FENAC, que estavam sendo administradas pela Cultura também. Curiosamente, em setembro, a Associação Nacional de Livro, a ANL, divulgou que existiu um aumento na venda de livros no varejo, 4,2% em relação ao mesmo mês em 2017, e que redes de médio porte registraram números mais positivos que redes de grande porte, por exemplo, a Travessa e Martins Fontes. Eita, não tinha como a gente fazer uma retrospectiva sem falar sobre... Como eu li numa revista, o apocalipse do mercado editorial. Não, e assim, a Cultura ela já estava demonstrando problemas em pagar editoras há um certo tempo. Isso, há quase 2 anos. Há quase 2 anos. Só que as editoras continuaram dando esse voto de confiança para a Cultura, né? E renegociando dívidas e coisas do gênero e continuaram fornecendo livros. Até que chegou no caos, né? No caos, exatamente. Só pra ter uma Então, essa crise, ela é de 2016, na verdade. Não aconteceu agora, né? Só pra ter uma ideia, como que o mercado de livro funciona, ele funciona com quase todas as editoras trabalhando com essas grandes redes com mercadoria consignada. Uhum. O que significa isso? Significa que a editora manda um livro, vamos mandar o livro por empréstimo para a livraria. Vamos dizer assim, eu vou te mandar o Harry Potter. Sem Harry Potters. E aí a livraria fica com esses livros, e aí qual que é a obrigação da livraria? Todo final de mês ela passa um acerto de venda. Então, aí acontece um acordo de eu tenho que acreditar em você, você tem que acreditar em mim. Então aí um dia a livraria fala, olha, em janeiro a gente vendeu 45 Harry Potters. E aí você faz a nota de venda. Só que a nota de venda, ela vai normalmente, essas redes, o prazo delas é de quase 90 dias no mínimo para pagar. Ou seja, o que foi vendido no mês de janeiro, isso. Você vai faturar no fim de janeiro, mas você só vai receber lá para abril. Isso. Esse era o modelo. Esse é o modelo. Com às vezes os prazos aumentando mais. Por que a gente está falando isso? Porque a crise não é a Cultura não pagou o que ela comprou. Não, a Cultura, nesse começo, ela vendeu os livros e na hora de fazer o acerto, na hora de pagar, ela falou assim, então sabe esses livros que eu já vendi de vocês? Eu não tenho como pagar agora. Eu não tenho como pagar. Segura essa onda. Só que é isso, né? A editora, por conta desse modelo, então assim, acho que talvez uma coisa que a gente pode falar é que essa crise do mercado é uma crise do modelo. É um modelo ruim. Eu não sei se outro modelo é melhor, mas é um modelo ruim que engessou todo mundo. Porque você imagina, para quem fornecia para a Cultura, você continua fornecendo, começa a atrasar, você fala, putz, não, eu posso, acho que a Cultura vai pagar. Eles fazem um acordo e aí não pagam, pegam mais livros, vendem mais livros. E continuam sem pagar. E aí e a editora não tem como. A gente vê as dívidas que é aberto para o público, né? É aberto quando faz a recuperação judicial, você tem que mostrar o que você tem de dívida. Ela tem 7 milhões com a Companhia das Letras, 6 milhões com a Intrínseca e Sextante, acho que até mais, na verdade, juntando os dois grupos. Então, assim, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. E assim, é um dinheiro que
Cara, a parte mais bizarra eu sei que a dívida, eu sei como funciona uma dívida, mas eu peguei o seu livro, eu vendi, mas eu não vou te pagar. Eu não vou te pagar. Essa é a grande sacanagem. Eu acho você isso... não pode simplesmente falar assim, então ok, você não vai me pagar, então eu vou entrar na sua loja e pegar todos os meus livros de volta, porque às vezes esses livros nem existem mais. Né? Essa é a sacanagem. E só pra contextualizar que eu falei da Saraiva, o que a Saraiva fez antes de entrar em recuperação judicial? Em março de 2018, ela iria fazer, então, o acerto financeiro do que foi vendido em dezembro de 2017, né? Abril. Que são em abril, desculpa. Que são 120 dias. Que são 120 dias. Então, lá pra abril, ela ia pagar o que foi vendido em dezembro, que ela fez a nota de venda, mas ela tem esse prazo pra pagar. E aí, o que a Saraiva fez? Ela falou, então, gente, eu não vou pagar. Eu não tenho pra pagar. Eu não tenho pra pagar. E aí ela pediu pra segurar por 90 dias, não foi? Aí os acordos variam, né, entre as editoras, mas alguns do tipo, olha, a gente segura por 90 dias, que a gente vai ter um fôlego e aí a gente volta. Só que assim, a gente pensa que nessa época, mais ou menos, pouco mais pra frente, a gente tem a greve dos caminhoneiros e a Copa. Que são, parece que não, mas a Copa as livrarias sentem muito o baque do movimento. Então o dinheiro que eles estavam esperando que ia voltar para repor isso daí já não veio. E aí descambou de vez. E foi aí por isso que, assim, diz que lá pro meio do ano a Saraiva até estava começando a pagar algumas parcelas dessa dívida que seria de dezembro, de né? 2017. De 2017, só que aí ela entrou com recuperação judicial e na hora que você entra com recuperação judicial, você não paga mais nada. Para tudo. E aí o problema você continua com as lojas ficam mais vazias, você precisa de livro, mas como é que você convence as pessoas que, sei lá, se eu tenho uma dívida com a cultura, vamos dizer assim, se eu tenho uma dívida com a cultura de, sei lá, R$200 mil, tá em recuperação, ela já entrou com pedido de recuperação judicial. Aí ela vira pra mim e fala, me manda esses livros. Deixa mais os livros. E aí você vai falar, não. Mas aí se você paga à vista, na minha visão, você paga à vista, você meio que já tá desconsiderando que aquilo lá você não vai receber o outro. É uma situação muito delicada, assim, muito complicada, que eu acho que tem uma questão de negócio, de modelo de negócio, mas tem uma outra questão que eu acho que é má de administração com Eu queria citar especialmente aqui a partezinha que você leu sobre o comunicado oficial da cultura, né, que ela fala sobre cenário econômico brasileiro e mercado editorial pelo mau desempenho das vendas. Quando é óbvio que é má gestão, né? Isso é um absurdo. Porque, assim, se você vê depois os dados que você também passou sobre a ANL, né, a Associação Nacional de Livraria, que teve um aumento de vendas, né, e teve livrarias que apresentaram resultados positivos. Então, assim, não sei se é o mercado editorial que está em crise ou o modelo de Meg Store especificamente de cultura e Saraiva. Nesse caso, eu vou falar mais da cultura. A cultura ela fez um empréstimo gigantesco com o BNDES para fazer aquela loja do Iguatemi, que é uma loja toda branca. Foi quando isso? Bonita. 2014, Cara, 2000. não me lembro exatamente, mas assim, foi um empréstimo enorme, porque era o sonho e é onde o seu Pedro Herz faz o programa de TV dele e tudo mais. Só que assim, é uma loja extremamente vazia. É uma loja que dá de aluguel caríssimo, né? Esses aluguéis de shopping, de mega store. Então, assim, a cultura, acho que ela quis crescer mais do que ela poderia crescer aí ela não tinha como pagar. Ela vinha nesse ritmo, né? A cultura só pra... ela tinha a fama entre as editoras era de que a cultura nunca atrasava o pagamento. Ela tinha superação. E aí, assim, era uma coisa... Era o melhor lugar para expor os livros, vendia muito, não atrasava o pagamento. Então, assim, era... E aí, até a forma que eles negociavam era até meio dura no sentido de somos a cultura e tudo mais. A cultura, exatamente. E aí ela veio num ritmo de abrir loja, que foi quando ela abriu aquela loja lá do Rio, que era um elefante branco. Nossa, do Cine Vitória. Cine Vitória, que era linda, 3 andares, assim. Eu visitei a loja, não tinha... Não tinha gente dentro. Não, acho que nem tinha gente também, mas, por exemplo, não tinha livro suficiente para encher a loja. Entre a loja do Guatemi e depois também tem a questão da FINAC. A FINAC, ela queria sair do Brasil em 2017. Já tinha notícias já tinha notícia há muito tempo falando que a FINAC queria sair, ela estava procurando um investidor brasileiro. E aí chega a cultura, que já não estava apresentando muitos sinais de que estava legal, mas, né? E aí o que ela faz? Em tese, ela compra a FINAC. Só que a FINAC, em momento nenhum, queria que
ela queria sair do país, queria parar de operar, mas ela não queria que a marca saísse do país. Então, na verdade, a FNAC pagou milhões para a cultura. 150 milhões. 150 milhões. Pra meio que pra cultura fechada. Pra manter a marca. E, cara, a FNAC não durou 6 meses depois disso. A FNAC já não vinha bem. Não vinha bem. Mas aí, tipo, todas as lojas foram reformadas. Reformas caríssimas, né? E esse dinheiro não foi porque... Aí o pessoal falou assim, 150 milhões, a gente vai pagar todas as dívidas da cultura. E não pagou, sabe? Parte do dinheiro foi pra outras coisas, sabe? Então, assim, é complicado, né? Não, e assim, não tinha... o da FNAC era meio certo que talvez não desse certo, não, assim, ia fechar. Mas aí a pergunta é, pra quê, né? Que tipo de negócio é esse? E depois eles compraram a estante virtual, que até hoje eu não entendi essa compra, né? Tem uma questão nessa crise, que é a chegada da Amazon. Que todos eles colocam a chegada da Amazon como um grande culpado. Mas não é assim, desculpa falar, mas não é assim. É um modelo de negócio e assim, quando a Amazon chega no Brasil, a gente sabe o poder, enfim, toda... eles fazem dumping, né? Que dumping é essa coisa de você pôr o preço sempre para baixo, que você não vai lucrar nos primeiros anos justamente para você fidelizar o cliente e tudo mais. Eles fazem isso e isso é uma prática da Amazon. As conversas quando eles chegaram no Brasil era de 5 anos com prejuízo sem nenhum problema, assim, isso era o objetivo. O Bezos tem dinheiro para dar e vender. Não, e assim, o objetivo de você é assim que você domina o mercado. Mas acho que eles têm 30% do mercado de livros, né? Então, porque isso, não tem Cadê como. os outros 60%? Assim, porque assim, a questão é, a Saraiva e a Cultura quiseram brigar muito com a Amazon online. E não tem com preço. Como brigar, e assim, não tinha muito como, assim, essa é a parte que eu confesso que não acho que é essa questão, porque é o que a Lu acabou de falar, ela citar a explicação da cultura. Cara, é uma explicação muito vaga, não é só isso, assim, não, sabe? Você culpa a Amazon, você culpa o público, né? Os leitores estão comprando menos livro. Sabe, você entrou num negócio diferente. No caso da Saraiva, tava vendendo eletrônico, é uma logística de loja completamente diferente, de estoque. E próprio de lucro, né? Porque a margem é pequena. O preço é maior, grande, né? mas a do livro é grande, né? Sim. Não, e completamente outro modelo de negócio, né? E assim, mudou muitas coisas em relação à livraria, parou de investir em pessoal mais especializado, em treinamentos. E assim, eu visito muito a Saraiva e eu sempre fico muito impressionado como todas as Saraivas são iguais entre elas, têm os mesmos livros expostos nos mesmos lugares. Então é isso, assim, sabe? Isso que você falou. Não se investiu na livraria, né? Eles tentaram mudar de modelo mesmo. É uma questão de crise no mercado, mas eu acho que existem os leitores. Os leitores ainda estão aí. Acho que Tanto essa pesquisa que tem no final, né? Isso, do crescimento. Por que eu tô falando isso? Eu sei que não é parâmetro, mas algumas feiras, a Bienal... existe um certo público que está ali e eu acho que tem uma questão importante aí, que é essas lojas fechadas da Saraiva e mesmo da Cultura, elas vão ter um impacto muito grande na formação de leitores, assim, sabe? Sim. Acho que talvez o mercado consiga se equilibrar, essas outras redes, como a gente falou, Travessa, Martins Fontes, Vila, vão conseguir, as livrarias estão tendo a Leitura e a Curitiba, que são grandes redes também, então, que não tinham tanto em São Paulo, mas tinham em vários outros lugares. Elas estão aumentando bastante também. Tem bastante loja, né? Inclusive pegando pontos que eram da Saraiva. A Leitura, principalmente. A Leitura é muito competente nisso, né? Então vai ocupar esse espaço, né? É só porque eu acho que tem uma questão aí que acho que existe esse público. A gente não pode tirar... Mas você tem que melhorar a qualidade do seu serviço, né? Mas assim, é engraçado, porque aí, tipo, eu acho que a gente, apesar de toda a crise, eu visitando as lojas no final do ano, perto do Natal, eu vi um pouco de otimismo também. Porque foram feitas muitas campanhas, né? Aquelas campanhas de visite livraria, de livro de presente, e muita gente se engajou nisso, assim, muitos clientes... eu vi até a Cida falando numa entrevista, né? A Cida é livreira há 30 anos na livraria da Vila da Fradique e é uma livreira de mão cheia, maravilhosa. Quem tiver de São Paulo, eu recomendo muito ir lá pedir uma recomendação pra Cida. E ela falou que as pessoas assim, ela falou, clientes que eu não via há anos voltaram à livraria, sabe? Então, assim, teve acho que também esse movimento das pessoas se preocuparem.
E com as notícias, né, também, né? Exato. Acho que muita gente fora do círculo nosso, que tá um pouco mais acostumada a ver essas notícias, vieram comentar com a gente. Né? Vieram comentar, exatamente. Isso virou um assunto mesmo, né? Passou em jornal, passou na TV, e as pessoas realmente se preocuparam. E eu acho que assim, não é que, todos os problemas foram resolvidos, mas eu acho que assim, o Natal foi muito bom pra todo mundo, inclusive pra cultura e pra Saraiva. Não sei se isso quer dizer que vai dar um respiro, sim, né? Porque afinal de contas a dívida é enorme. E os planos, né? Elas duas apresentaram os planos de recuperação. Precisamos falar sobre isso. É que quando você tem um plano de recuperação judicial, o plano de recuperação judicial é meio você fala pra justiça, avisa todo mundo aí pra dar uma segurada que eu vou falar pra eles como é que eu vou pagar e mostrar isso. E se não for aceito, aí você tem um processo de falência. Exatamente, né? Que daí enfim, aí acabou. É o prego no caixão. E a cultura, assim, apresentou o plano judicial dela em dezembro e, assim, é um pouco absurdo, assim. Assim, eu fico imaginando, eu tenho contato com pessoas que trabalham em editoras, enfim, é difícil, assim, porque, cara, são uns números, assim, eu recomendo pra quem quiser, procura esse... Não, mas aí também é aquela coisa, ou a gente aceita ou a gente não vai receber nada, então a gente vai ter que aceitar. Sim. Mais 14 anos. Então... não, é muita sacanagem, sacanagem. O plano acaba por punir quem deixou de fornecer a livraria durante seu período crítico, entre outubro e dezembro, quando entrou com a recuperação judicial. Algumas editoras já tinham parado de fornecer fazia um tempo, muito né? Compreensivamente. Muito compreensivamente. Para quem forneceu, pagamento integral em parcelas trimestrais que podem chegar em até 14 anos. Parcelas trimestrais durante 14 anos. A sugestão para os outros credores é inacreditável. Entre descontos e prazos, é a exigência que volte o fornecimento imediatamente, com descontos até 70% da dívida. Né? Então, essa é a coisa. E tem outra história. Você vai, na verdade, para essas pessoas que não... Para essas editoras que, muito compreensivelmente, não mandaram livros durante essa crise, né? Durante essa fase da recuperação judicial, as dívidas só vão começar a ser pagas dali a 2 anos. Sim. Com perdão da dívida de 50, às vezes chega até 70% da dívida, e em parcelas, suaves parcelas trimestrais de 14 anos. Então, assim, é um belo plano. Cara, o que você faz, cara? E eu fico pensando, que eu não sei exatamente a quantas anda quem tava... Porque muita gente foi mandada embora bem na época que ela deu recuperação judicial, então as pessoas não estavam recebendo nem as verbas rescisórias. E tinha uma outra coisa também, eles não estavam pagando o FGTS de alguns trabalhadores. Então as pessoas não podiam nem pegar o seguro-desemprego, porque se você tá com alguma irregularidade no seu FGTS, você não tem como. Né? Ele trava. Então os funcionários tiveram que entrar na justiça para conseguir pegar o seguro-desemprego, mas para depois talvez a cultura pagar isso, assim, sabe? É meio estranho mesmo. E a da Saraiva, da Saraiva saiu agora, semana passada, de quando estamos gravando esse podcast. E, assim, é bem parecido, assim. Eu acho que, assim, a única diferença também tem esse perdão de 2 anos, né? Eles só vão começar a pagar dali a 2 anos. E, se não me engano, são perdoar 40% das dívidas. E tem uma questão da Saraiva... E pagar também durante 10 anos, E tem uma questão da Saraiva de pagamento com... Eu não lembro agora. Com ativos. Ativos de empresa. Ou seja, você... não, eu te dou umas ações aqui da Saraiva. Não só ação, imóveis. Imóveis, na verdade, também. Vou dar o depósito. Vou dar meu depósito do Cajamar. Não, peraí, que eu tenho uma palavra que eu fiquei curioso com essa palavra. Eu acho que é ativo, se não me engano. Créditos transformados em debentures. Debentures. Não conversíveis em ação. Ou seja, são... Não é ação. Desculpa, eu falei besteira. Mas, cara, você ganha um pedaço da empresa... O plano da Saraiva chega a 16 anos. E aí, a dúvida é, para as editoras que eu imagino, realmente você não tem opção. Se você falar não, e aí o que você vai fazer? Que a questão você não, apesar de tudo isso, você não quer que a Saraiva e a cultura fechem. Não. Você precisa que elas estejam lá, elas são
representantes muito fortes. Só que daí você pensa muito nesse modelo, né? Nesse modelo de prestigiar que as editoras fizeram, de prestigiar as grandes redes, achando que ia se salvar nelas. Mas, cara, a gente tá vendo algumas experiências, sei lá, nos Estados Unidos e, se não me engano, na Inglaterra, de uma volta para as pequenas, né? Para volta para a livraria de nicho. Mas é o velho colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Você só investe nas livrarias grandes, tem uma crise e para você vira o apocalipse mesmo, né? Exatamente. Só destacar aqui, eu vi uma entrevista com ele, eu tô citando a do Evandro porque eu achei que talvez eu fui a mais porrada das pessoas que eu vi falando, e rolou essa campanha que rolou no final do ano, foi legal e tudo mais, mas eu quero essa campanha o tempo todo, assim. E ela é meio hipócrita também. Exatamente, porque assim, eu não gostei da campanha. Então vamos falar dela, assim. Então, por favor. Do Evandro, por favor. Vamos falar desse e depois eu volto, assim, porque assim, esse negócio da campanha é meio te responsabilizar e dá vontade de falar assim, fera, eu compro o livro já, eu dou livro de presente, assim. E assim, eu acho muito condescendente com o mercado. Exatamente. Assim, pobre mercado, não consegue sustentar, então vamos ajudar, vamos lá dar um livro para... não, né? É um negócio, vamos falar como gente grande. Não, e esse desespero do tipo, visite livrarias que não pagam os seus devedores, sabe? Cara, assim, com todo respeito, eu conheço muita gente que trabalha na Saraiva, Juliana, ainda mais na cultura, tem pessoas que eu gosto, e enfim, só que, velho, me dói o coração, assim, sabe? A minha vontade de falar assim, cara, quer conhecer? Então vai conhecer uma livraria, putz, procure uma outra livraria, sabe? Procure livrarias. Procure alternativas, né? Se tem elas, assim, porque... Pra mim fica realmente é muito hipócrita, né? Assim, essa relação, porque assim, a gente volta para um outro problema, que assim, talvez o grande problema com as editoras que tiveram, que estão enroscadas com Saraiva e com cultura foi, o governo parou de comprar faz uns 3, 4 anos. O governo, tanto do FHC como principalmente do Lula e da Dilma, cara, fizeram planos de governo que as livrarias, as editoras se basearam quase todo o seu crescimento em cima disso. E foi muito saudável para eles. Só que chegou realmente um momento de crise, que chegou um pouco tardiamente pra gente, mas e não tem como, o plano de governo podia ser que saía, podia ser que não. Mas ninguém acreditava no que não. Exatamente, se planejava como que sim. E isso foi um dos problemas que meio que vai caindo, porque, enfim, a venda de governo era uma coisa que podia acontecer e acontecia muito. Como a gente falou, a crise ela tem raízes em outros anos. É isso, assim, me incomoda extremamente essa ideia de que as pessoas pararam de ir na livraria e isso foi o problema. Assim. Não, e foi isso que foi amplamente divulgado. O brasileiro não lê, o brasileiro não compra mais, olha que absurdo, olha que povo. Vai pra... e é isso, né? Porque aí essa pesquisa falando do crescimento saiu justamente antes da campanha Visite Livrarias, ou seja... As pessoas já estavam indo pra livraria, sabe? E também, assim, me convença a ir pra livraria, porque o atendimento caiu pra caramba. Todo mundo que frequenta a livraria sabe que não é mais a mesma coisa. E talvez até entre nisso que a gente está falando do especializado, de você buscar algum de qualidade, que a gente comenta muito do tipo, você não tem o seu livreiro, aquela pessoa que... Você não tem mais a figura do livreiro. Assim, eu entendo, com o salário que pagam, com a jornada difícil, claro. Toda, né? Por favor, não tô falando que culpa deles, mas antigamente existia isso, né? De você ter alguém que você ligava. A pessoa ligava, sabia que chegava um livro novo, você falava, vou separar isso aqui pro fulano aqui, vai vir aqui. Que você possa conversar, que você possa ir numa livraria e ter uma indicação. Isso super funciona, sabe? E é a matemática básica, assim, não é querer ser cruel, mas quando você paga mais, você tem um profissional mais especializado, né? Sim. Poxa. Então, são poucas que ainda... são poucas, mas Mas tem, assim, sabe? Não dá pra ter esse discurso do tipo, não existe mais um livreiro que também... porque é uma profissão... Existe, você tem que procurar. Inclusive, na Saraiva e na cultura, você encontra ótimos livreiros. A questão é que é isso. Eu sempre brinco isso com o Caleb, porque eu falo assim, a pessoa trabalha em vendas... num negócio que paga super mal, ela tá ali, ou porque ela precisa muito, ou porque ela ama muito aquele negócio, sabe? E ela não... Você vai ter os dois extremos. Você vai ter os dois extremos, sabe? Porque o salário realmente, sei lá, se ela fosse vender qualquer outra coisa, o salário poderia ser melhor. Sim. Então, ou ela fica ali porque ela precisa muito daquilo, ou porque ela é muito apaixonada por aquilo, sabe? E é muito triste de ver essas pessoas recebendo tão pouco, sendo tão pouco reconhecidas, assim, e não tendo nenhuma chance de melhorar
de crescer, sabe? Um plano Então, de carreira, exato, sabe? É muito triste. Então, assim, eu não quis, só pra reforçar, eu não quis culpabilizar de forma alguma livreiros ou qualquer coisa do tipo. Mas eu também não acho certo culpabilizar o público. A gente tá culpando os donos da bagaça. Os donos, porque é uma questão de gestão. É uma questão de gestão. Pra mim é isso. Exato. Porque é simples, senão as outras livrarias não teriam tido crescimento. Exatamente. É muito ingênuo você pensar dessa forma do tipo, ah, não, ninguém mais vai em livraria, a Amazon acabou com tudo. E não é bem assim, sabe? E é isso, sabe? E tem essa questão da experiência que a Lu falou, assim. Você vai numa loja, às vezes, que tinha um livreiro que era legal e foi mandado embora, e, cara, fica um buraco, às vezes, sabe? E aí você faz o quê? Você vai pra Amazon e compra, porque aí você vai chegar na minha casa... Não, é porque assim, ó, se eu for numa livraria e não ter um profissional especializado pra me atender, eu vou ter que me virar sozinha. Vou ter que chegar lá já com o livro que eu quero, com o autor que é, e é isso. Aí eu faço na Amazon. Sim. É um autoatendimento de verdade. Se eu vou me autoatender, então eu vou pagar mais... No contorno do meu lar, né? E eu vou pagar mais barato, porque a Amazon é mais barato. Sim. Exatamente. Então é isso, é você pensar justamente nessa experiência. Não, e tem outra coisa também, que é a questão da curadoria, né? Se você tem livreiros especializados, você entra numa loja e você vê que tem uma coisa diferente, às vezes uma coisa que você não conhece. Porque cara, vitrine. O livreiro vai conhecer o perfil daquela livraria, o público, vai montar uma vitrine. E é isso, assim, existe, mesmo com esses problemas, cara, acho que dá pra procurar e é uma experiência legal, assim, de você encontrar esses lugares, porque eles estão lá ainda, né? Sim. Não dá pra... E só o que me incomoda nessa coisa da campanha é meio depois de tudo acontecer... depois da gente tratar vocês tão mal, volta aqui, né? Assim, sabe, tipo, eu entendo, assim, eu entendo que o mercado talvez está precisando e tudo mais, mas é o que acho que a Lu falou, é tipo, um negócio de qualidade, um bom atendimento, sabe, tipo, não é só vem aqui porque você gosta de livro. Cara, eu gosto, eu continuo lendo, continuo comprando livro. Não, é só últimas coisas. Saiu uma notícia que alguns dos bancos credores da cultura isso é questionaram repasses, né, de pagamento a sócios e membros do conselho administrativo. Porque os caras continuaram ganhando salários, viajando pra Europa e, né, curtindo a vida doidada. E assim, é isso, né? É isso, pra mim isso é bem claro a questão de quem talvez a gente tenha que olhar de verdade e relação de responsabilidade, né? Teve um banco que conseguiu congelar um dos imóveis de um do Harris lá, porque, tipo, você tem, sei lá, 3 imóveis e você tá devendo pra, sabe, um imóvel de milhões, acho que 3 milhões. É porque eu acho que a gente tem que começar a parar de culpar algumas coisas e responsabilizar as pessoas de verdade, né? As pessoas têm muito dinheiro, por exemplo, na questão da Abril, da recuperação judicial da Abril. Exato. Que assim, sabe, os tívitas estão nadando em dinheiro e, cara, demitiu uma galera, cara, ninguém conseguiu ainda dar entrada, porque eles entraram com a recuperação judicial 2 dias antes do que o pessoal ia receber seus direitos. E aí você fala, cara, sabe, tipo... É uma manobra sujíssima essa, né? Que foi a mesma coisa que a cultura fez também. Basicamente. E assim, eu ia falar da entrevista do Evandro Martins Fontes, que eu achei curioso que ele fala uma coisa, dá pra achar, não, acho que foi pro Estadão, se não me engano, ou pra Folha. Ele fala muito duro, de uma forma muito dura de algumas das pessoas, mas ele fala uma coisa que ele falou, a cultura estava me devendo há 2 anos, eu já parei lá, a responsabilidade da dívida da cultura também é das editoras. Que continuaram a mandar... Eu entendo, a editora, você acredita, você tem uma relação profissional de 30 anos, 20 anos, você quer continuar trabalhando com eles, mas, cara, talvez uma administração mais profissional, você tinha olhado lá e falado assim, cara, isso aqui vai dar errado, vou segurar aqui. E teve entrevistas de outros donos de livrarias pequenas que também citaram isso, né? Que pra eles sempre foi muito duro, eles não recebiam os livros. A forma de tratar era muito pior. Né? Sim, as livrarias grandes tinham todos as predileções, todos os mimos, e com eles não sobrava nada. Então, e agora agora eles se voltam. Agora o jogo virou, não é verdade? Mas né? Não teve. Exatamente. Acho que a gente viu muito isso em dezembro, né? Acho que dezembro foi o mês que teve isso mais claro. Né? Sim.
Agora a música triste, assim. Sim. Coloca a música do... É sempre com o piano, né? Tem sempre o pianinho, né? Depois de falar sobre a crise do mercado editorial, a gente vai continuar no mesmo tom pra falar sobre os mortos de 2018. Que horror! Rapaz, Deus. isso aqui a gente não pode dar risada. É que foi tanta desgraça que a gente tem que rir de alguma coisa. O nosso senso de humor tá mudando, né? Exatamente. Enfim. Então vamos lá. Bom, então em 2008... 2018. Nossa, 2008... Quem morreu em 2008, Juliana? Não faço ideia, Climb. Muita gente. 2018, então, a gente lembrou de alguns dos nomes que deixaram a gente. Então, começar com Carlos Heitor Coni, o jornalista Tom Wolfe, o Philip Roth, né? Que já tinha parado de escrever há um tempo já, mas Já. enfim. Mas, mesmo assim. Sim. O Stan Lee, né? O quadrinista. A Zíbia Gasparetto e muito no finalzinho do ano, o Amos Oz, né? Pra fechar, né? Pra fechar, a gente achou que já tava bom e aí o Amos Oz faleceu. Então essas são as pessoas que a gente lembrou aqui. E morreu também o Steve Ditko, Ah, sim. que é o criador do Homem-Aranha junto com o Stan Lee. Os dois morreram no mesmo ano, né? Então... E aí acho que a gente vai falar de coisas mais legais. Finalmente. Que são as premiações. Ano passado tivemos coisas bem interessantes acontecendo nas premiações. Né? Quer começar, Lu? Começando pelo prêmio Jabuti, que um livro independente de poesia publicado no interior do Ceará Nossa, maravilhoso. venceu como livro do ano. Isso aí foi inesperado. Cara, isso assim, todo mundo foi pego de perna curta, correu atrás desse livro, porque ninguém tinha, né? Tipo... O título da obra é A Cidade e o autor é o poeta cearense Mailson Furtado Viana. Cara, acho que eu nunca tinha visto isso. Não. Sempre quem ganha é sempre os mais badalados dos badalados, né? Sim. Eu lembro que, sei lá, tipo, Cara, eu achei isso o muito Veríssimo ganhou, ou não, o Luiz Fernando, o Chico Buarque ganhou, 1808, sabe? Tipo, coisa super, tipo, pop, né? Quase. Sim, foi bem legal. Uhum. Aí nós tivemos também o Prêmio São Paulo, né, de literatura, Isso que foram 3 mulheres que venceram, né, Sim, naquelas sim. categorias loucas do Prêmio Que são São Paulo. Quais são as categorias? Vamos lá. A Ana Paula Maia venceu na categoria Melhor Livro do Ano, né, com o livro Assim na Terra como Embaixo da Terra, que eu adoro, eu amo esse livro de coração. Que foi Ela publicado. tá com tudo, né? Tá... Ela tá com tudo. Foi publicado pela Record. A Aline Bey, autora do Peso do Pássaro Morto, publicado pela Nós, venceu na categoria Autor Estreante com menos de 40 Olha anos. só. E a Cristina Judar, autora do 8/7 da editora Reformatório, venceu na categoria Autor Estreante com mais de 40 anos. Eu amo essas É categorias. muito bom, né, cara? É muito legal. Mas foi muito emblemático, assim, né? Eu 3 achei. mulheres ganhando. Não, porque no Prêmio São Paulo ainda acho que teve mais paridade, mas tanto no Jabuti quanto no próximo que a gente vai falar, que é o Oceanos, o número de mulheres indicadas era baixíssimo, né? Eu lembro que teve muita crítica Até e tudo os mais. inscritos, né? Tinha uma coisa com inscritos também. Isso eu Que já acho que não... do Prêmio São Paulo era bem mais equilibrado mesmo. Então. E aí eu achei muito legal porque bastante mulher recebeu o prêmio e tal, principalmente o São Paulo, né, acabou... E lembrar que o São Paulo é o que paga mais, né? Então, legal, é né? verdade. Vamos, né? Bem legal. Exatamente. Acho que é R$100.000, acho que pro principal, Sim. se não me engano, 50 pros outros dois. E aí só a Lu vai falar, o Oceanos esse ano acho que não teve tanta... Esse ano não, ano passado, não teve tanto destaque porque o prêmio foi dado lá em Portugal. Então acho que, não sei, não demorou um pouco pra chegar. Né? A gente tá numa época muito Veio de difícil, barco, veio né? de Veio de barco, veio barco. de O telégrafo não né? chegou. Não, mas eu achei isso muito curioso, Foi porque meio de apagado. fato, né? O que aconteceu? Não, mas você falou E isso, não eu fui foi- pensando, eu falei, cara, eu nem lembro. Eu lembro da época que sabia, mas tipo... Não, porque assim, ó, o Oceanos do ano retrasado foi uma autora portuguesa que não tinha sido publicada ainda no Brasil, que é a Ana Teresa Pereira, do Karen. E, tipo, Publicado aqui pela Todavia. que foi publicado logo depois pela Todavia, mas ainda não tinha sido publicado. E aí, tipo, todo mundo ficou sabendo, e tipo, cadê esse livro, cadê esse livro? Foi E bem esse ano falado, o prêmio né? foi lá em Portugal e, tipo, não se falou sobre o prêmio, assim, é meio Mas ano bizarro. passado foi aqui, então? Acho que foi aqui. É. Eu acho que foi, mas enfim. O Oceanos esse ano teve um destaque que foi um vencedor moçambicano.
Foi a primeira vez na história do prêmio que a seleção incluiu um escritor do continente africano. Caramba. Foi o Luiz Carlos Patraquim. E além dele, o Patraquim venceu com o livro O Deus Restante. Eu achei esse título muito bom. Maravilhoso. E acho que não tem ainda no Brasil, né? Não. Ficou com o 4º lugar. Em primeiro lugar, venceu a poeta brasileira Marília Garcia com o livro Câmara Lenta, publicado pela Companhia das Letras. Aliás, dos 4 vencedores, do Oceanos, 3 foram poetas. Foram Curioso, 3 livros de poesia. O que também não é... Mas só uma coisa, ter um moçambicano só pela primeira vez demora um pouco, hein? Mas então, é que o Oceanos... Antigamente, qual que ele era o prêmio? Era o prêmio Portugal Telecom. E aí, nos últimos 5 anos, eu acho, virou o prêmio Oceanos. Depois ou até que o menos. Portugal Telecom deu uma... deu uma certa afundada aí e tal. E aí, virou o prêmio Oceanos. E aí, em 2017... foi quando eles começaram a aceitar livros que não eram publicados, assim, de língua portuguesa, mas que não necessariamente já tivessem sido publicados no Brasil. E aí, nesse primeiro ano, já ganhou uma portuguesa que não tinha sido publicada. E aí, enfim... Mas é legal, né? Eu acho bem legal. Os países de língua portuguesa africanas têm uma literatura maravilhosa, então super justo que eles também sejam contemplados, né? Exato. E finalmente temos o nosso querido Nobel de Literatura. A gente tem um podcast sobre isso. Tem 2, na verdade. É que tem um sobre todo bafo, né? Foi uma polêmica gigantesca, né? Em 2018 não teve Prêmio Nobel de Literatura. Após um escândalo sexual e suspeitas de corrupção envolvendo membros da Academia Sueca, o Nobel não foi entregue. A Academia chegou a anunciar que 2 prêmios seriam oferecidos esse ano, referentes a 2018 e 2019, mas o presidente da Fundação Nobel declarou em entrevista que a premiação desse ano não está garantida. Segundo ele, o Nobel de Literatura só vai ser entregue quando a Academia Sueca recuperar a sua credibilidade. Cara, essa é a resposta mais vaga do mundo. Nunca mais vai acontecer o prêmio Nobel. Não, e é legal que na entrevista dele ele fala assim, existem outras instituições que podem dar esse prêmio. Cara, mas... olha só, não se achem que vocês estão aí seguros e confortáveis, porque... Isso pode acabar. A gente tem um prêmio, a gente tem um podcast só sobre isso, explicando toda a polêmica. Cara, é uma história maravilhosa. O que aconteceu, ela é intrincadíssima, e a gente tem outro podcast sobre o Nobel, o que é, quem já premiou. Então, umas dicas legais, né? Sim, mas a gente queria citar aqui, porque realmente foi um fato então teve, e por conta da falta do Nobel, foi criada uma associação, que eu nem sei o que é. Eu não sei o nome. Que é a Nova Academia, que eles chamam. Que eles criaram o Nobel alternativo, né? Eu amei essa notícia, de todo o coração. Foi a minha notícia favorita do ano. Por favor. Vamos lá. Sem Nobel de Literatura, 107 nomes do meio cultural da Suécia uniram-se como forma de protesto e criaram a Nova Academia, com o intuito de entregar um prêmio alternativo ao Nobel. Não tem mais oficial, a gente faz o nosso. A gente 107 nomes. A Nova Academia chamou bibliotecários de toda a Suécia para ajudar na indicação de autores. Podia ser um nome de qualquer parte do mundo, desde que o autor tivesse escrito ao menos 2 livros e sido publicado nos últimos 10 anos. Olha. Depois da escolha dos indicados, houve uma votação na internet. Isso eu não sabia. E os 4 candidatos mais citados entraram para a votação do júri, da Nova Academia. Então, eles envolveram a internet. Enquanto a nossa Academia de Letras aqui se sente intimidada, a Nova Academia Sueca está querendo votos. Exatamente. E eu achei os nomes muito curiosos. Assim. Os 4 candidatos escolhidos foram o Neil Gaiman, o Haruki Murakami. Sempre, Sempre ele lá. Tá nas duas, ele tá nas duas. Ele tá jogando nos 2 universos. Não ganhei nenhum, brincadeira. Uma vietnamita, Kim Thuy, não sei como também pronuncia, e a guadalupense Marise Condé, também Marise, não sei como se pronuncia também, sendo que a última foi a grande vencedora. Ela recebeu, inclusive, um prêmio em dinheiro que foi obtido através de crowdfunding. Que maneroso, né? Crowdfunding. Cara, é a genial. solução final, cara. É a solução final. E uma autora, assim... eu fiquei muito surpresa. Pode funcionar. Mas eu fiquei meio triste porque essa notícia ela não teve quase nenhuma repercussão aqui no Brasil. Ela podia ter repercutido, Sim, né? eu gostaria de ter contribuído.
Sim! Eu também. Eu achei os nomes que eles selecionaram maravilhosos. Porque tem uma guadalupense e tem o New Gaiman. Tipo, tem a literatura pop e tem uma literatura mais... Só o Murakami que tem todas, né? É que ele é bom, né, Ju? Ó, Juliana, vai, Juliana. Mas sério, eu... A notícia é muito boa, né? Eu achei muito legal. boa. Isso é muito maravilhoso. É que resta saber se eles vão fazer esse ano, vão continuar. Eles anunciaram que a nova academia ia ser dissolvida imediatamente após o prêmio. Então, era só em forma de protesto eles desse ano. Eles não existem como instituição. Mas e aí, se o Nobel não existe mais, acabou? Talvez eles se juntem de novo. Eles têm um chamado secreto ali, ó. Aperta o botão, tá todo mundo de novo eles conectado. Eles têm um grupo de WhatsApp. 107 pessoas. Oi, sumida! Apareceu aí, né? Oi, sumida! Aí manda bom dia, grupo, em sueco. Eles pediram pros bibliotecários indicarem nomes. Muito bom, muito bom. Cara, eu amei essa Imagina, notícia de um GIF bom dia, grupo. Nesse grupo, isso é maravilhoso, cara. Eu queria estar nesse grupo. O que vocês acham do Jorge Amado? Esse cara aqui, conhece? Gente, isso seria da hora, cara. Mas achei muito curiosas as indicações do nome e essa notícia aqueceu meu coração tão machucado em 2018. A salvação. Não, é uma iniciativa muito legal, né? Porque é isso que é que a gente fica triste, né? Porque aí não teve muita repercussão e, tipo, a gente continua sem saber quem é a Maryse Condé. Porque infelizmente é isso, né? Falta. O Nobel às vezes, né, apresenta, trazia essa vamos procurar ela. Vai que às vezes ela tem um monte de livro esquecido sim. pelo círculo do livro, assim. A gente que não tá sabendo da informação aqui, né? Não, a gente tá sim. Aqui tem informação. Então acho que foram essas as nossas notícias. A gente deixou muita coisa de fora, né? Sim. Mas é porque tinha, né? Exato. Porque tinha a crise do mercado editorial. Que tomou uma pra parte começar, né? Vamos fazer as nossas indicações muito rápidas hoje? Porque a gente já gastou muito tempo. Então a gente tem os nossos quadros fixos e a gente só cita o livro e fala uma frasezinha e é nóis. Tá. Vamos indicar então algo bom no quadro Mais uma página. Bom, eu vou citar, eu sei que isso vai ser assunto futuro, mas eu queria indicar fortemente O Quarto de Giovanni, James Baldwin, o homem da vida de todo mundo, assim. Leiam James Baldwin. É isso que eu tenho pra dizer. Que já foi indicado nesse podcast. Já foi, verdade. Já foi e eu mas... sigo indicando, porque, gente, e vamos continuar levando a palavra desse homem. Conheçam James Baldwin, porque é um homem maravilhoso. Demais. Exato. Essa é a minha indicação. Eu vou indicar duas coisas, um filme e um livro. O livro é O Legado de Sangue, de Star Wars. Sobre a Princesa Leia, o período entre o filme 6 e o 7. Escrito pela Claudia Gray e lançado pela Aleph. O livro é maravilhoso. Até a Penélope tá super concordando aqui. Finalmente alguém citou Star Wars, né? Cara, o livro é demais. Ele faz parte do canon, né? Então ele conta como história oficial de Star Wars. E ele consegue recriar um pouco o que aconteceu depois que o Império cai. A República tenta se erguer e começa a dar errado de novo, que a gente nem vê. A gente já vê no episódio 7, destruindo a Nova República, né? E, putz, o livro é demais. Eu já tinha lido outro livro da Claudia Gray sobre Star Wars também, que chama Estrelas Perdidas. Cara, ela é muito boa e ela conseguiu captar a voz dos personagens. A Leia, tipo, é difícil, assim, porque, cara, ela tá ali, assim, sabe? Tipo, os personagens, a essência tá ali e a história é muito bem amarrada, muito bem construída. Você lê, sei lá, 300 páginas deliciosamente, muito bom. E o filme que eu queria indicar é o Homem-Aranha no Aranhaverso. Ah, sim. Cara, vejam, é maravilhoso, assim, é demais. O Homem-Aranha é o melhor herói de todos. A controvérsia. Não, tá descendo, não tem controvérsia. Todo mundo sabe disso. Mas esse desenho que tá nos cinemas ainda, saiu agora em janeiro. Cara, é incrível. Assim, tem visualmente. Tem o Porco-Aranha, tem o Miles Morales. São vários desses aranhas que aparecem, né, tipo, de universos diferentes, aparecem no universo do Miles Morales. E, cara, é tão incrível e tem tanta coisa acontecendo. E visualmente ele é tão maravilhoso. Exatamente, assim, tipo, ele é de tirar o fôlego, assim. Tem tanta coisa acontecendo que às vezes você não percebe o que tá passando mesmo, assim, mas é incrível, assim. Eu recomendo pra quem não gosta tanto, putz, vá ver que mesmo assim acho que pode gostar. E ele é engraçado porque ele é um desenho, mas
ele funciona pra criança, mas, tipo, eu acho ele tão adulto também, assim, sabe? Tipo, na linguagem, no sentido das referências, mas não é, assim, é pra todo mundo mesmo, assim. Eu achei demais. Ganhou o Globo de Ouro e tem tudo pra ganhar o Oscar. Não com tem, certeza, não tem sim, nem... trilha boa, a imagem, enfim. E, putz, eu acho... É muito legal ver o Miles, enfim, como Homem-Aranha, né? Sei lá, talvez ele pudesse ter sido Homem-Aranha antes dos filmes, mas não tiveram muita coragem de o colocar, mas ele tá lá, assim. E é importante que ele esteja lá. Bom, a minha indicação vai para um autor israelense chamado Yoshua. Yeshua, não sei. Yeshua. Eu não sei falar, não sei, eu acho que é Yeshua, mas eu tô baseada assim. Yeshua, baseados então. em nada. O meu, como é que fala? O meu Yiddish tá super enferrujado. Pois vocês é. me desculpem. Deveria ter pesquisado como é que fala o nome do autor nesse podcast? Deveria, mas não fiz isso. O livro que eu li dele é O Amante. E é um dos primeiros livros dele, talvez seja o primeiro, e eu achei espetacular, foi uma experiência de leitura incrível. É um livro que tem 6 personagens principais que são também narradores. Então a história vai mudando de ponto de vista e ele faz isso maravilhosamente bem. Todos os personagens são fascinantes, a história se passa em Israel. Você tem uma família ali de judeus e um funcionário que é árabe, que é palestino, aliás. Então você vai ter toda essa questão do choque de cultura, como que esses judeus tratam esse palestino. Mas é impressionante. O livro fala sobre, não dei a sinopse, né? O livro fala sobre um casamento, um casal, que eles perdem um filho, então eles ficam muito derrubados, tipo, o casamento quase acaba. Esse personagem masculino, ele não consegue mais ter relações sexuais, ele tem toda uma problemática aí, e ele resolve procurar uma amante para a esposa. Porque ele quer que essa esposa ainda viva, ainda tenha experiências sexuais, ainda se sinta amada. Então ele vai atrás desse amante, encontra, ela passa a ter um amante, e aí vem uma guerra, uma das infinitas guerras que acontecem lá na região, ele é convocado e aí ele desaparece. E aí ninguém sabe se esse amante deserdou, se ele morreu, e aí toda a família vai ficar completamente desestruturada com essa ausência, assim, com essa falta. Com esse elemento totalmente bizarro da família. Mas que já fazia parte de uma rotina familiar. Então você vai ter ponto de vista da filha do casal, desse funcionário, da avó desse personagem que desaparece. É impressionante, assim. E o que ele faz em questão de pontos de vista, de perspectivas, é muito bem construído. E, assim, para entender um pouquinho melhor esse nó complicadíssimo ali da questão da Palestina, eu muito recomendo esse livro. E aí a gente vai terminar o podcast lá pra cima, falando de coisas que a gente não recomenda. 2018, eu não recomendo. Se você puder evitar. Pula. Tiver pula. Então, a gente vai pro quadro Virando a Página. Eu vou falar de um filme que eu assisti, mas a gente vai falar... Na verdade, a gente vai explorar isso mais num próximo podcast. Mas eu queria dizer que eu assisti o Nasce Uma Estrela e eu fiquei decepcionada. Poxa, Ju. Juliana, eu não tô te entendendo. Não, eu fiquei muito chateada porque eu não gostei do filme e... Mas você ficou chateada com o filme ou com você mesmo? Com as duas coisas. Porque, não, assim, o filme tava indo muito bem. A gente vai falar melhor disso, mas assim... Eu acho que a primeira metade dele é muito boa e de repente ele se apressa e ele se perde e aí... Mas assim, eu fiquei a semana inteira... Por conta do filme, enfim. A Lady Gaga, ela é muito boa atriz, cara. Não tem como negar. O Bradley Cooper tá ótimo como descabelado bêbado. É que você acredita que eles são estrelas, assim. Uma em ascensão e o outro já na decadência, caindo, né? tá. Mas as cenas de show são muito boas. São boas. Eu vi que foram filmadas em festivais de música original. Então, no Lollapalooza e em mais um, acho que Glastonbury. Então, as cenas de festivais são cenas reais. E eles têm uma química muito boa, mas eu acho que da metade pro final, assim, ele se atropela e aí eu fiquei muito chateada porque é um filme de 2 horas, assim, sabe? Então eu falei, pô, eu investi um tempo aqui e ele deu... sabe? Enfim. Então eu queria ter gostado mais, eu fiquei chateada. É isso.
A minha não indicação vai pra um filme também, porque estamos em época de Oscar, não é Exato, verdade? então a gente tá super na pira de maratonar aqui. E o filme que eu não gostei é um filme chamado A Favorita, que todas as pessoas estão gostando muito e talvez eu tenha visto o filme errado. Cara, às vezes eu acho que eu tô lendo o livro errado. Eu falo, meu, encadernaram o meu errado, porque não é possível que todo Tá mundo faltando umas páginas Então, ainda. Pode acontecer da gente ver o filme errado. Ele é um filme que, assim, ele tem atuações muito incríveis. Ele fala sobre uma rainha, que esqueci o nome agora, da Inglaterra. Não é Elizabeth, não. Não é né? Elizabeth, tem... que é a que a gente lembra, né? Não, é que é Defoe, né? Tipo, quase todas são Elizabeth. Né? Tipo... E aí ela tem uma duquesa lá, que é uma espécie de conselheira e que manipula ela. E vem uma outra personagem que quer roubar esse lugar da duquesa no coração da rainha. Então, ele é um filme que... Enfim, as pessoas estão falando muito, inclusive da coisa de serem tantas mulheres, de estarem ali no jogo político e tal. Mas, pra mim, eu realmente não sei se eu tô certa no meu ponto de vista, tá? Mas é uma coisa que eu tenho pensado muito. Um dos estereótipos de mulheres que mais particularmente me incomoda é a questão da rivalidade. As mulheres, essa velha história de que mulheres não podem ser amigas e nunca se ajudam e sempre tem picuinhas. É muito forte isso. Eu escuto isso no meu dia a dia constantemente. E esse filme tem muito isso. Eu falo, Luana, mas óbvio, né? É um filme que fala sobre essas duas mulheres disputando uma posição de poder. Mas é todas as mulheres do filme. Todas. Não é, tipo... A primeira cena que a Emma Stone entra no filme, as outras empregadas do castelo têm inveja dela e aí porque dão, ela é tipo, bonita. porque ela é bonita, e aí dão um veneno, uma coisa pra ela colocar a mão e destruir a pele, sabe? Tipo, as mulheres se odeiam, todas as mulheres se odeiam no filme. Caramba. E isso me incomoda, porque pra mim tá perpetuando esse estereótipo que, enfim, sempre me perturbou demais. Mas, aparentemente, as pessoas estão curtindo e eu provavelmente só voto vencido. Ele é um filme que tem mais indicações ao Oscar, tá com 10 indicações. Caramba. Então é isso. Eu não gostei, mas quero muito saber o que as outras pessoas estão pensando sobre isso. Se sou eu que tô fazendo muita tempestade em copo d'água ou se mais alguém vai se incomodar com isso também. Eu normalmente eu gosto dos livros, assim, eu não desgosto dos livros. Então eu vou falar mais pra uma situação... acho que uma coisa ruim que eu queria falar, na verdade, é o Jean Willis ter renunciado, né, e tá fora, né, do Brasil, em exílio, de ameaça. Porque, grande dia para o Brasil. Exatamente, sabe, com ironiazinha, sabe, tipo, a parte mais triste é, tipo, é uma derrota tão grande, assim, sabe? Tipo, eu sei que a gente tá vivendo... a gente falhou como a gente falhou, humano. assim, tipo, totalmente, assim. A gente elegeu um presidente quinta série, né? Exatamente, assim, Cada sabe? vez Porque, tipo, mais. E aí você vai falar com ele que foi isso. Ah, não foi, porque foi um grande dia em Davos. Sabe, tipo... E não foi um grande dia em Davos, né? Não tinha sido. Você nem- Não, e assim, vamos lá. Todo mundo colocou um tweet, uma mensagem em qualquer lugar. Exatamente. O Mourão fez isso, Exatamente. o Maia fez isso. Todas as pessoas do mundo fizeram isso. Ele não fez. Então dane-se se aquele tweet foi pro Jean Willis ou não. Ele não fez. Exatamente, assim, e... É um atestado, não, né? e você tá É um atestado. no posto mais alto Você não pode de achar poder isso no normal. Brasil, Você não pode então achar você... isso. Exato. Você não pode, tipo... ainda que você não concorde, ainda que, na pior das hipóteses, você não... É isso, tem que postar uma mensagem falando, não, olha, sabe, tipo... Por dentro você pode estar comemorando. É que nem, sabe, tipo... Quando ele tomou a facada. Exato. Jean Willis Exatamente. Se no manifestou, tweet se exatamente. manifestou. Porque você não pode... Você é uma figura pública. Você tem que exatamente. se portar como uma figura pública e não como uma criança de quinta série. É isso. Exatamente. Não, e assim, pra mim, é uma derrota muito grande, né? Assim, Muito. é um atestado de incompetência do Estado falando assim, olha, a gente realmente não é capaz, lógico, seletivamente, né? Pra pessoas que, enfim... O que me alivia... Não é um alívio, na verdade. É que o suplente dele é o Davi Miranda, que é um cara super militante também na questão LGBT, ele que mais... E assim, é um cara que eu acho que tá pronto pro confronto mesmo. É um pouco assustador, porque hoje em dia a gente vê, quem que tá pronto pro confronto, o que essas pessoas vão enfrentar, mas é importante que elas existam e que elas estejam lá. Então, assim, é muito triste ver isso com o Jean, porque ele era um cara muito pronto pro confronto, e ver ele desistir, entre muitas aspas,
Não, e assim, reconhecer que ele tem esse direito, né? Não, assim, essa é a exatamente. questão, né? Assim, ele fala que não quer ser Marte. Porque é isso, né? Cara, o cara tá lá com um alvo na peça, cabeça, né? Assim, eu sei que a gente Só tem lembrando vivido... que uma colega dele da mesma Exatamente. cidade morreu, né? Exatamente, Então, foi assim, assassinado. E aí ele se descobre que os parentes, que a Tem as família ligações, toda né? está ligada com essa milícia, né? não dá nem pra entrar nesse assunto. que É vai- isso, assim, é só, eu sei que tem várias coisas, então, É, a não, gente tá mas numa é que uma semana, coisa né? encadeou outra e foi por isso que o Jean acabou tomando essa Sim, decisão, sim. sabe? E foi Então, até antes da notícia, né? então é muito triste, assim. Não, eu só queria deixar isso porque isso me... Falei, putz, é meio tipo um sentimento de impotência, né? Sim. Acho que a gente vive isso constantemente, não tem como... É da democracia, o que tá acontecendo, o governo e tudo mais, mas não é... Foge, sabe? Foge um pouco do outro e isso me pegou, assim. Então, Ai, que forma bad. Mas bom, gente, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Se você tiver alguma sugestão, alguma dica, alguma dúvida, nós temos a página no Facebook, facebook.com/o nome do livro, tudo junto, e o nosso e-mail. O nome do livro podcast@gmail.com. por favor, Pode nos escrever pra escrevam. gente, sugestão de podcast ou alguma crítica, Se alguma esqueceu correção. alguma coisa, pode mandar que a gente tá aberto a tudo. Quase tudo. Xingar a mãe, puxar o cabelo, não pode. Não, mas por favor, mande sugestões, enfim, falem com a gente. Isso aí. Então é Tá isso. bom. Até a próxima. Até mais. Até. mais. Tchau, tchau. Tchau.